eu acho que quando a gente chega num país novo, também o estar aberto para a gente poder conhecer novas pessoas e poder se relacionar com outras pessoas é algo muito importante. E não só com brasileiros, porque a gente tem essa tendência, né? É muito mais fácil falar a nossa língua, lidar com a nossa cultura. Então é sempre importante também conhecer outras pessoas. Hoje eu vou falar com a Joyce, ela é psicóloga e pedagoga. No Brasil, ela trabalhava como diretora pedagógica e há 6 anos ela veio para a Holanda. E aqui ela fundou o My Joy Academy e oferece mentoria na área de comunicação e didática para infoprodutores e empreendedores digitais. Bem-vinda, Joyce. Conta um pouquinho assim da sua experiência, como que era no Brasil, por exemplo. O que que você fazia no Brasil antes de vir para a Holanda? Bom, eu trabalhei a vida toda em escola. Encerrei minha carreira no Brasil como diretora pedagógica e educação sempre foi a minha grande paixão e eu sempre entendi, inclusive, como minha missão de vida. Mas a educação tem um pontinho ali que, se você não se encaixa muito no sistema, o que é o meu caso, ela se torna extremamente cansativa. Aquela história de ficar dando murro em ponta de faca, porque eu acredito numa educação completamente diferente dessa educação tradicional e que ainda, infelizmente, é o que é mais procurado no Brasil por conta de vestibular, por conta de resultado, que para muita gente é o que conta. E eu sempre acreditei numa escola como algo muito além disso, né? Eu sempre entendi a escola como um lugar para as pessoas se relacionarem, para aprenderem umas com as outras, e não só as crianças e os adolescentes estando lá para aprender, mas os adultos também, né? E eu me lembro que eu costumava dizer na escola que o porteiro era um educador, as faxineiras que trabalhavam ali eram educadoras, né? E todo mundo estava ali para aprender algo no relacionamento, porque é assim que a gente aprende a ser gente, inclusive. Mas é muito difícil, né, de conseguir convencer as famílias, porque escola particular é aquela coisa, bem ou mal, a gente precisa de clientes. E, inclusive, eu sempre odiei essa palavra, porque eu acho que não é esse o tipo de relação que se deve estabelecer. Tanto que eu chamava de famílias parceiras. Mas, quando eles iam conhecer a escola, inclusive pais de crianças muito pequenas, eles acabavam me perguntando assim: ah, mas qual que é o índice de aprovação da escola no vestibular? Os alunos aqui conseguem passar em federais? E eu olhava e falava assim, gente, olha só, essa família está com uma criança de 3, 4, 5 anos, não é possível que isso é o que tem de mais importante, né? Então tem tanta coisa bacana para essa criança aprender e aprender de uma forma gostosa, para gostar de aprender, né? Mas era isso que acabava. E o que eu me via fazendo era o tempo todo tentando convencer as pessoas de algo, né? E algo que não era da minha cabeça, algo que é baseado em neurociência, que é baseado em experiências mundo afora, que dão certo. Mas, de qualquer forma, né, era aquela luta diária e sem grandes resultados. Até que chegou um momento, claro que não foi de um dia para o outro, mas chegou um momento que eu falei assim, ah, quer saber? Para quê, né? Para quê que eu estou aqui me matando? Eu tenho 3 filhos meus, então eu vou me dedicar, dar conta dos meus, criá-los do jeito que eu acredito que eles têm que ser criados, educá-los do jeito que eu acredito que têm que ser educados, e pode ser em outro lugar. Porque meu marido estava há um tempo na minha cabeça que ele queria se mudar. E eu falando, não, 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 imagina, eu tenho a escola, eu estou aqui, não tem o menor cabimento a gente se mudar. E aí, um dia eu liguei para ele, eu tinha acabado de sair de uma reunião, e eu liguei para ele e falei assim, quer saber? Pode startar o processo. Né? E aí isso foi em novembro, eu acho, de 2015. Em fevereiro ele estava contratado. Fevereiro de 2016 ele estava contratado. Em maio ele se mudou, e aí, no final do ano, eu vim com as crianças. Criança, cachorro, gato, 18 caixas de mudança. Se eu não me engano, eu vi uma foto, não sei se foi no Instagram, acho que foi no Instagram, você postou essa foto, que tem realmente assim um monte de caixa. Eu falei, nossa, as pessoas às vezes elas chegam aqui, né, com 2 malas e aí fala, nossa, que difícil. E não que não seja difícil, mas realmente eu acho que no seu caso foi um caso de muita coragem, assim, de falar, não, vou embora com 3 crianças, um cachorro, vamos levar um monte de caixa de coisas. Porque geralmente as pessoas antes de virem, elas se desfazem de muita coisa. Tem muita gente que deixa lixo, tem muita gente que traz também. Eu conheço outras pessoas que trouxeram também.
Mas 3 crianças, um cachorro e um monte de caixa, eu acho que só a Joyce mesmo que eu vi. E eu achei assim um caso de realmente de se superar mesmo, assim, de falar assim, não, isso aqui é um desafio, mas eu vou vencer. A partir do momento que a decisão está tomada, é fazer que ela aconteça da melhor forma possível, né? E eu deixei, sim, muita coisa para trás. Eu não trouxe nada de móvel, por exemplo. Mas até por conta das 3 crianças, eu queria que eles se sentissem em casa aqui. Então, eu deixei que eles escolhessem tudo o que eles quiserem. Levem todas as roupas que vocês quiserem, levem todos os brinquedos que vocês quiserem. Então, lógico, né? Caixa em cima de caixa em cima de caixa e vai. E aquela coisa, né? O cachorro, por exemplo, não era um poodle, era um Golden Retriever. Era um cachorro de quase 50 quilos, né? Até o meu gato era enorme. O meu gato não pôde ir na cabine comigo porque ele tinha mais que 8 quilos. Então foram os dois para o porão. Já é muito difícil para quem migra sozinho, ou um casal que migra. É muito difícil a adaptação ali, é um país novo, uma cultura nova, totalmente diferente. Aqui no caso da Holanda é uma língua diferente, apesar de poder falar o inglês, mas o holandês é uma língua que não é comum para a gente não ouve holandês no Brasil, por exemplo. O que que você sente assim? Como que foi sua adaptação? O que que você teve mais dificuldade quando você chegou na Holanda? Olha, de chegar na Holanda, não vou dizer. Eu acho que o chegar, o que mais impactou foi o clima, né? Porque a gente se mudou em dezembro, a gente saiu de lá com 40 graus e chegou aqui com -2. Né? Então, eu me lembro que eu cheguei, no dia seguinte a gente já estava lá com aquele raspadorzinho no vidro para tirar o gelo do carro para conseguir sair de casa. Né? Então, essa mudança foi muito brusca, mas nada assim que, nossa, que impossível. Né? A gente vivia encapotado, porque realmente é uma diferença muito grande. Mas não posso dizer que foi uma dificuldade, foi uma estranheza, porque era algo muito diferente. Mas começo é tudo lindo, né? Essa fase da lua de mel é um espetáculo, o país é incrível. Tem os meus filhos na época tinham 7, 9 e 11 anos. E a gente passeava muito com eles. Toda semana a gente estava num museu diferente. A gente comprou aquele Museum Card que dá direito à entrada em mais de 400 museus. E olha, a gente conheceu, eu vou dizer que praticamente a metade ali nos nossos primeiros anos, porque a gente ia muito com eles. E isso é muito legal, né? Porque isso mantém a gente empolgado com a coisa da novidade e, ao mesmo tempo, ajuda a gente a conhecer o país. Então, é tudo muito gostoso. Mas é claro que essa fase da lua de mel, ela acaba, né? Então, o que eu posso dizer que, para mim, foi e ainda é a grande dificuldade é a língua Uhum. porque eu não aprendi esse raio desse holandês até hoje. Não sei se vou aprender, porque eu tenho altos e baixos com ele. Eu tenho época que eu falo assim, não, eu preciso do holandês, vamos lá, vou aprender. Aí eu começo. Aí chega num ponto que eu falo assim, gente, para que eu tô aprendendo isso? Porque é aquela coisa, não sei se você já viveu isso, mas às vezes você chega e pergunta alguma coisa bem bonitinho, pelo menos a gente acha, né? Bem bonitinho em holandês para alguém. Aí eles respondem em inglês. Aí eu falo, gente, jura? Não é possível. O que que eu fiz de errado? Uma vez eu me lembro que meu marido perguntou, ele estava numa padaria e ele fez uma pergunta em holandês, a mulher respondeu em inglês, e ele falou assim, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que eu falei de errado em holandês? Ela falou, não, 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 você não está entendendo, você não fala holandês. Essa sutileza holandesa é um espetáculo, né? Então, assim, tem época que eu vou e tem época que eu volto, né? Agora eu tô numa época que, assim, não, eu vou aprender. Não, não tô, assim, super empenhada no aprendizado, mas está diário, tô conseguindo avançar pelo menos um pouquinho. Mas é difícil, né? No dia a dia é muito difícil, porque todo mundo fala inglês, é isso que você disse. Então, é muito mais fácil a gente acabar virando para o inglês, porque sai com muito mais facilidade. Sim. E assim, seus filhos hoje em dia falam holandês ou não? Eles aprenderam em 6 meses. Eles, quando vieram para cá, eles não entraram direto na escola holandesa, eles foram para uma espécie de escola transitória, chama Taalcentrum, é como se fosse um centro de línguas, e ali eles só aprendiam holandês e matemática. Então foram 6 meses que eles só ficaram aprendendo isso, e em 6 meses eles aprenderam. Depois de 6 meses a gente se mudou de cidade, que a gente conseguiu comprar a casa onde a gente mora hoje, e aí eles já foram para a escola holandesa e já foram, né, super integrados.
Eu me lembro que a gente foi numa loja, fazia 5 meses e meio que a gente morava aqui. E a gente foi numa loja em Amsterdã, minha mãe estava visitando, e, e eu conversando em inglês com a vendedora, claro. E aí o meu filho chegou e fez, o meu filho do meio, ele tinha 10 anos. Ele chegou e fez uma pergunta para ela em holandês. E aí ela já tinha conversado com a gente já tinha falado que era do Brasil e tal. E aí, quando ele chegou e perguntou, aí ela olhou para mim e falou assim: Ah, mas então seus filhos são holandeses. Eu falei: Não, não, não. Eles todos são brasileiros. Faz 6 meses que a gente mudou para cá. Aí ela falou assim: Nossa, ele fala sem sotaque. Eu falei: Que bom, né? Abençoadas crianças que aprendem tudo assim. Não é o meu caso. Você faria alguma coisa diferente hoje, com essa bagagem que você tem, com mais experiência na vivência fora do país, mas você teria feito alguma coisa diferente, assim, tanto no planejamento como Olha, na mudança mesmo? eu vou te dizer que esse tem sido o tema da minha terapia, eu acho que por alguns meses, inclusive, porque é muito fácil, né? A gente olhar agora para trás e falar assim: olha, aquilo lá não devia ter feito assim. E na nossa ingenuidade é justamente o que a gente quer, né? Eu me lembro que um dia eu falei assim para o meu terapeuta: eu queria ser a pessoa que eu sou hoje, trabalhando na escola. Aí ele falou assim: então, mas você não seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse feito tudo isso que você fez. Exatamente. Óbvio, né? Então, assim, não tenho como dizer assim o que eu faria diferente, porque na época que eu fiz, as minhas escolhas foram muito conscientes e foi tudo muito bem pensado com os recursos que eu tinha naquela época, né? Sejam recursos financeiros, sejam recursos emocionais, recursos cognitivos, enfim. Era aquilo que eu tinha e com aquilo eu tomei aquelas decisões. Então, quando eu paro para pensar o que, que eu teria feito diferente, eu tenho que considerar que era aquela Joyce lá que estava pensando, né? E eu acho que ela não teria feito nada de diferente, Uhum. né? Esta aqui, claro, muita coisa diferente, mas não seria possível, não seria possível porque eu não teria essa bagagem que eu tenho hoje para poder fazer outras escolhas. Você faria tudo novamente? Apesar de que nada é perfeito, né? A gente nunca tem aquela coisa de que tudo que eu não gostava no Brasil eu tenho aqui e eu também tenho tudo aquilo que eu gostava. Não, a gente abre mão de muita coisa para poder estar aqui e ter outras coisas. Então é uma escolha, mas eu faria sim de novo. Outra questão das pessoas quando elas chegam aqui, principalmente quando ela vem com um propósito, não necessariamente de falar, vou trabalhar na minha área lá, que acontece com muita gente também, e chega aqui tem que se adaptar à questão de trabalho também. Você que veio da pedagogia, trabalhou muito tempo no Brasil como diretora pedagógica, e quando você chegou aqui, você já tinha uma ideia do que você ia fazer ou você foi descobrindo ao longo do prazo? Como eu estava muito cansada de tudo, a primeira coisa que eu tinha falado era assim: eu não quero mais saber de educação, não quero mais trabalhar com educação. E eu, esses dias, também fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso, que eu vivia dizendo assim: o meu sonho é vender coco na praia. Ai, como eu queria poder vender coco na praia, né? Então, quando eu vim para cá, eu vim um pouco com essa mentalidade: eu vou vender sapato, eu vou vender coxinha, eu vou fazer qualquer coisa, né? E eu fui mesmo por esse caminho. Tanto que eu fui trabalhar como vendedora em loja, eu trabalhei numa panquecaria aqui perto, que é uma panquecaria temática, como garçonete. Acabei dando aula de natação para bebê. Fui contratada pelo Madame Tussauds, pelo Museu de Cera, para tirar foto de turista. Eu fiz de tudo um pouco. Mas é aquela coisa, né? Vender coco na praia não sustenta o ser humano que a gente é. Então eu sentia muita falta dessa coisa do propósito, né? Para que eu estou levantando de manhã? O que que eu estou fazendo com a minha vida? E aí me voltou muito forte essa coisa da educação, né? Me bateu muito assim, de que eu sempre disse que isso é minha missão de vida. Por que que eu abandonei? Então, quando eu decidi criar a My Joy Academy e eu voltei para essa área, claro que não fazendo exatamente o que eu fazia, foi um pouco isso, né? Eu sei que é até meio clichê falar, mas foi justamente essa busca de propósito mesmo, querer acordar de manhã falando, uhul, vamos mudar o mundo, né? E me sentir bem com isso. Eu acho que ter um propósito faz toda a diferença quando você está trabalhando. Faz quanto tempo que você criou o My Joy, assim?
Vai fazer um ano agora no final do mês. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que é a dinâmica, o que que você faz atualmente, qual que é o seu trabalho no MyJoy, o que que você oferece. Quando a gente, eu acho que principalmente depois da pandemia, todo mundo descobriu que pode fazer qualquer coisa no digital, né? Então, essas barreiras físicas acabaram se quebrando. Então, hoje, quem está aqui trabalha com quem está no Brasil, trabalha com quem está no Japão, trabalha com quem está em qualquer lugar do mundo. E isso é muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, acabaram surgindo. Eu não vou nem dizer que são os espertões da internet. Eu acho que não necessariamente são pessoas mal intencionadas, mas pessoas que não têm uma base para fazer aquilo que elas estão fazendo. E aí a gente vê muitos cursos, muitos e-books, muitas aulas jogadas por aí que você assiste aquilo e fala, gente, não é possível que a pessoa tem coragem de cobrar para vender um troço desse. Né? E às vezes a gente vê, é um super lançamento, fez um mega de um trabalho de marketing, né? Uma coisa gigantesca que você olha e fala assim, uau, deve ser incrível. E aí você abre o negócio e fala, putz, né? Não é possível. Então, o meu trabalho ele entra justamente nessa linha. A pessoa que ela quer empreender no digital, ela precisa ter uma base educacional. Se ela quer ensinar usando o digital como canal, ela não pode pensar só no marketing, na venda, no lançamento, né? Em quanto vai custar aquilo e quanto que ela vai ganhar. É claro que isso é sim um objetivo importante, mas ela tem que pensar muito seriamente em quem ela vai, no que ela vai entregar e para quem ela vai entregar. Né? Ela precisa ter essa responsabilidade de saber que isso vai chegar na mão de alguém e que alguém tem uma expectativa em cima daquilo, e uma expectativa que foi vendida para ela. Não foi uma expectativa que ela criou da cabeça. Então, o meu trabalho entra nisso, em realmente ajudar a estruturar esse produto, seja ele qual for. Pode ser uma palestra que a pessoa queira dar, mas você vai dar uma palestra que seja realmente algo que vai mudar a vida de quem está ouvindo. Né? Não vai ser tá bom, eu vou listar aqui 3 pontinhos que o ChatGPT me ajudou a criar sobre esse assunto, e aí eu vou lá, blá, 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 para as pessoas. Não é assim. Né? Então, acho que entender essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade é o meu principal trabalho. É realmente ajudar a pessoa a entender e a fazer aquilo da maneira como deve ser feito. Eu tenho visto que você tem feito bastante palestras, assim, e participar de workshops e tal. Quem estiver na Holanda e quiser assistir um presencialmente, quando que vai ser o próximo? Vai ter uma agora, dia 5 de novembro. Está sendo promovida pela Dux Expression. Vai ser e agora o nome da cidade? Acho que é Huville. Não sei dizer. Eu posso passar o link aqui para você. Vai chamar Phoenix Experience. E, na verdade, é um evento para empreendedoras e vão ter várias palestrantes. E vai ser um evento bem bacana, porque a proposta é que tenham muitas atividades práticas, que as pessoas realmente possam participar daquilo e não simplesmente sentar e ficar ouvindo várias pessoas falando. Né? Então, vão ter empreendedoras expondo produtos quando, não, quando as palestras não estiverem acontecendo. Então, vai ser um evento bem bacana, que vai reunir muita gente. Então, eu super indico. Acho que vai ser bem interessante. E para quem não está na Holanda, está lá no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo e quer empreender no digital ou já é um empreendedor ou um infoprodutor e quiser entrar em contato com você e saber um pouco mais sobre os cursos, as mentorias, como que faz para te encontrar? Olha, pode ser via Instagram ou pode ser direto por WhatsApp. Eu sempre costumo trabalhar fazendo uma reunião introdutória com essa pessoa, então eu sempre preciso entender o contexto, entender qual é a expectativa daquela pessoa, o que que ela está buscando, para eu saber se realmente eu sou a pessoa certa para ajudar. Então, eu faço uma reunião de mais ou menos meia hora, que é uma reunião diagnóstica, entender em que ponto a pessoa está, aonde ela quer chegar e qual é esse trajeto que a gente vai fazer para chegar até lá. Porque tem toda uma metodologia por trás. Né? Então, conhecer esse caminho da pessoa é sempre importante para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Um conselho para quem quer imigrar. Qual seria o principal conselho, assim? Olha, eu acho que o único conselho razoável que eu poderia dar seria
desenvolva muito a sua resiliência. Porque não importa o quanto você se planeje, o quanto você estude a respeito daquele país, o quanto você crie expectativas, nunca vai ser do jeito que você planejou, né? Então, claro, algumas coisas facilitam muito por conta do planejamento, mas vai ter muita coisa ali que você jamais pensou em viver. Então, quanto mais flexível e mais, quanto mais resiliente você conseguir ser, e mais aberto, né? Porque muita coisa vai chegar que você nem imaginou que chegaria, menos você vai sofrer. Então, acho que esse é o maior aprendizado assim, que eu tive. Porque quando eu comecei a fazer o planejamento para mudar, eu me lembro que eu, claro, comecei a estudar, a ler muito sobre o país, e aí eu falava assim, claro, eu vou, a partir de então, só vou andar de bicicleta, em um ano, talvez dois, no máximo, eu vou estar falando holandês, os meus filhos vão ter educação de primeiro mundo, então vai ser tudo lindo, né? Eu vou vender coco na praia, claro, né? Adaptando para a Holanda, que é, sei lá, vamos vender sapato na loja que é mais fácil, e nada sai do jeito que a gente quer, né? Eu acho a educação daqui terrível, terrível. Eu sou, acho que uma das, porque eu conheço mais gente, mas uma das maiores críticas da educação holandesa. Não ando de bicicleta, porque eu normalmente vou distâncias bem longas, então é sempre de carro. Não aprendi a falar holandês, ou seja, nada saiu do jeito que eu planejava. Então, estar aberto para não sofrer, acho que é o maior aprendizado. Eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite, de falar um pouquinho sobre sua experiência de imigração. E se você quiser falar mais alguma coisa, expor mais algum ponto sobre imigração que eu talvez não tenha perguntado, o que você acha importante para a pessoa que está lá se programando, ou querendo imigrar, ou saber um pouquinho de como é viver num país com uma cultura totalmente diferente, com um clima diferente, com uma língua diferente. Olha, eu acho que o que eu mais sinto falta do que eu tinha no Brasil é não só de uma rede de apoio falando de criação de filhos, né? É sempre importante ter não só parentes, mas conhecidos por perto para poder realmente dar aquela sustentação quando a gente precisa. Mas o que eu mais sinto falta é dos amigos. Então, eu acho que quando a gente chega num país novo, também o estar aberto para a gente poder conhecer novas pessoas e poder se relacionar com outras pessoas é algo muito importante. E não só com brasileiros, porque a gente tem essa tendência, né? É muito mais fácil falar a nossa língua, lidar com a nossa cultura. Então é sempre importante também conhecer outras pessoas. E para encerrar, eu também te agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com você e pode contar comigo para as próximas. É isso. Muito obrigado, Joyce.